Rocks is back, o Joy Boy caído, vem para nos colocar a par do mundo. E que mudanças são necessárias? Da sua ascensão à sua queda, muitas revelações apareceram, desde o clã Dave até mesmo uma afronta direta ao governo mundial. Mas mais do que isso, é a grande revelação sobre o que Rocks precisa para derrubar o mundo. Duas Akumas no Mi e gigantes carpinteiros. A Galeila, que se tornam muito mais importantes do que você imagina. Afinal, armas ancestrais são necessárias para a mudança de uma nova era. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou trazendo um vídeo muito legal aqui sobre o grande plano de Rocks, sobre a Galeila, os gigantes carpinteiros e como isso se conecta diretamente na trama com Water 7, com a Ilha dos Homens Peixes, com armas ancestrais, com o Harold, com o Luffy. Como tudo isso vai se fundir em um único caminho muito revelador para o final da série. A gente tem muita coisa aqui para trazer que vai explodir sua cabeça, tá bom? Conectando tudo para vocês. Por que Rocks precisava da Galeila? Tem a resposta e vai te surpreender. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Agora, se você é da pior geração, faz o quê? Dispara um golpe de espada que é como uma bala de canhão, like Rocks, e deixa um like nesse vídeo para dar uma força para ele. E agora com vocês, tudo sobre os gigantes carpinteiros do mundo. Então vamos lá meus amigos, One Piece é famoso entre qualquer fã por conta dos seus prenúncios, apesar do autor, sim, ser muito firme em inventar diversas coisas conforme a história se desenrola, todos nós sabemos que em One Piece nada é deixado por acaso e por isso a série apresenta muitas revelações de longo prazo. Uma das mais intrigantes atualmente na minha humilde opinião e que é pouco comentada é sobre a Galeila, porque ela é parte inerente do plano de Rocks, o Joy Boy caído. Potencialmente o pirata que chegou mais perto de derrubar o governo mundial. Rocks precisava de três coisas, duas Akumas no Mi, sendo uma delas a lendária de Elbaf e uma outra desconhecida, e também dos gigantes carpinteiros da Galeila, um grupo de guerreiros que usavam martelos e tinham habilidades únicas como construtores navais. O rei Harold achava que isso era apenas uma lenda, mas segundo Jaru, o gigante mais velho de Elbaf, eles seriam uma lenda, não fosse uma carta enviada a Elbaf por eles dizendo fomos aprisionados. Mas então algumas coisas começam a fazer muito sentido por conta dessa trilha de migalhas de pães deixada por Eiichiro Oda para você adivinhar o que vem a seguir. Tudo porque a Galeila já foi apresentada a nós, mas de uma forma diferente do que Rocks e as lendas de Elbaf nos contavam. A Galeila ainda existe, mas atualmente é feita inteiramente de humanos e tem sua base não em Elbaf, e sim em Water 7. A empresa, olha só, foi estabelecida há 7 anos atrás e constrói navios para cidadãos, piratas, bem como o governo mundial. Iceberg, nosso George Clooney do mundo de One Piece, agora único construtor naval do que resta da Tom Workers e primeiro aprendiz do homem que nos ensinou a fazer como um dom, decidiu continuar o que Tom San tinha começado, transformar o Water 7 numa cidade ainda mais próspera do que antes. E após muito trabalho, Iceberg conseguiu unificar as 7 empresas construtoras anteriores de Water 7 numa empresa muito próspera e também conquistar o amor do povo de Water 7. A nova empresa foi nomeada com os direitos de navegação de todas as empresas anteriores e chamada de Galeila. Iceberg escolheu esse nome e logotipo não por acaso, e sim com uma homenagem a eles, os gigantes carpinteiros originais. Afinal, por que uma empresa de Water 7 teria um navio viking como um símbolo, não é mesmo? Então notem que o legado da Galeila foi passada por Tom San, um homem peixe que fez o Ouro Jackson, navio de Gold Roger, usando madeira Adam, mesma madeira especial utilizada na construção do Sunny e claro, vinda de um único lugar do mundo, Elbaf. Madeira essa trazida pelo mercado negro por conta do Correntes de Águas Profundas Umit, um dos imperadores do submundo que surge em Elbaf no capítulo 1168 negociando diretamente com o país. Mas como Tom San herdou o legado de gigantes Galeila, porque com 110% de certeza foram esses gigantes responsáveis pela construção da Arca Noah que reside no fundo do mar. Após o navio ser bem danificado, mas ainda salvo pelos reis do mar, eles dizem algo muito curioso. O navio está todo destruído, mas ainda deve ser utilizado. Ele é o navio da promessa, mas para reconstruí-lo, eles vão precisar da força
deles. Mas os tempos mudaram e quando eu li isso, eu sempre pensei nos gigantes construindo Noah, bom, por conta do tamanho colossal do navio que ocupa o mesmo tamanho da Ilha dos Homens-Peixes. E por saber que mesmo sem a Galeila ativa, os gigantes têm bons carpinteiros entre eles, simplesmente pelos seus Drakkar. Basta ver o Red Force de Shanks, que é um navio viking, mas também os navios dos gigantes que são imensos. E essa ideia sempre fez muito sentido para mim, não fosse uma única coisa. No capítulo 632, Vanderdecken nos revela que há centenas de anos todos os cidadãos da Ilha dos Homens-Peixes foram quem construíram Noah. E isso veio como uma parte de um acordo feito com Joy Boy para usar os poderes de Poseidon e levar o navio à superfície. Então isso acabava tirando o foco dos gigantes da jogada. Não fosse, claro, essa incrível revelação de que a Galeila original viajou para mares distantes e certamente eles fizeram Noah, aqui mesmo na Ilha dos Homens-Peixes, com a ajuda de todo o povo. Tong-san herdou o legado porque os seus ancestrais trabalharam diretamente na Galeila e na construção de Noah. Entrando em uma teoria aqui, Joy Boy possivelmente era amigo da Galeila original, que foi encarregado de construir Noah quando o Reino Antigo estava prestes a cair. E Joy Boy, infelizmente, morreu. Galeila ficou encarregado de guardar a fruta lendária de Nika e também o projeto de Pluton. E eles foram para Elbaf várias vezes depois quando entregaram Noah. E muito possivelmente voltaram aqui para entregar o poneglyph da Ilha dos Homens-Peixes, porque se lembrem, tinha duas pedras lá. Eles acolheram Homens-Peixes como pupilos e confiaram o projeto de Pluton a um desses pupilos Homens-Peixes, porque temiam que Elbaf não fosse seguro para guardar tanto a fruta de Nika quanto o projeto de uma arma ancestral juntos. E esse pupilo mais tarde confiou o projeto a Tong-san, sendo passado de geração em geração, assim como um chapéu de palha. Durante o caminho de volta para Elbaf, possivelmente os gigantes foram emboscados pelo governo mundial. Inclusive, não é muito longe pensar que a Galeila, a empresa de construção naval, foi formada inicialmente por um dos tripulantes de Joy Boy, visto que dentre todas as raças existentes desse mundo, unicamente os gigantes possuem um D entre eles, Jaguar de Sal. E notem uma informação importante aqui, galera, sobre o Sal. Ele é um gigante, mas não um gigante que nasceu em Elbaf, ele nasceu em algum lugar do Salt Blue. Então talvez o Sal possa ser sim um descendente direto de um gigante da Galeila. E possivelmente o objetivo original desses carpinteiros era construir mais navios para evacuar humanos e animais, porque Noah só tinha espaço suficiente para os habitantes de uma ilha. E na minha opinião, no dia prometido, a Terra vai entrar em colapso. O mar vai subir mais e mais e também pode descer drasticamente, várias vezes, forçando as pessoas a terem que evacuar para lugares altos ou se abrigarem em navios. Talvez possam ir para as pontes Wolfes espalhadas pelos 4 Blues, mas para isso, bom, precisam de navios colossais para levar a quantidade de pessoas de um mundo inteiro. Agora, uma teoria pessoal que eu gosto é: Pluton foi usada no passado já por Joy Boy, mais especificamente onde hoje temos a Montanha Reversa. Afinal, o que poderia destruir algo que é chamado de indestrutível? Uma arma ancestral que já é teorizada ser usada para destruir a própria Redline. Só que o seu poder talvez não foi carregado em sua totalidade e a Redline não foi destruída, apenas danificada, criando então a Montanha Reversa. Então, apesar de não ter informação, eu acho que é um fato meio que unânime de que vai acontecer isso. É algo ligado diretamente ao sonho de Joy Boy, de Davy Jones, unificar o mundo, destruir a Redline, baixar o nível do mar e talvez revelar o continente Pangaea, que já deve existir e está submerso. Joy Boy tentou, mas falhou e por isso deixou como legado as armas para as gerações futuras. Palavras de Vegapunk. E isso confunde, afinal, como o Joy Boy pode deixar armas assim para a próxima geração? Porque elas não são armas de destruição, e sim de criação. Claro, dependendo de quem as utiliza, o mundo pode sim encontrar o seu fim. Pluton foi projetado e construído em Water 7 durante o século perdido e tornou-se inativo após a guerra. Como reação à ameaça que Pluton era, o governo mundial usou a existência de Pluton, Poseidon e Uranus como a principal razão para proibir as pesquisas de poneglyphs. Ao contrário de Poseidon, cuja capacidade foi passada para a linhagem da família real do reino Ryugu, Pluton foi dito ser sim um objeto, um navio, significando que a única forma de uma segunda arma ser criada é pela
reconstrução. As plantas da arma foram secretamente mantidas em Water 7, foram passadas em uma fila de incríveis construtores durante séculos antes de cair nas mãos do lendário carpinteiro Tom Sam. E é nos revelado que o dever dos carpinteiros está muito além de apenas construir navios, era guardar essas plantas e impedir que elas caíssem em mãos erradas. Além disso, eles deveriam usar a planta para construir um segundo Pluton caso a primeira arma fosse revivida, e isso, convenhamos, é a maior bandeira negra da série de que Pluton original, sim, vai cair em mãos erradas. Ainda mais porque Caribou, lembrem, sabe a localização dela no país de Wano, e talvez Barba Negra já tenha essa informação. Vale mencionar que 8 anos antes do atual enredo, Spandan, que era chefe da CP5, apelou aos Gorosei para que eles ganhassem o controle das armas ancestrais a fim de acabar com a grande era dos piratas. E a sua pesquisa levou diretamente ao Tom Sam, de quem ele exigiu as plantas. O Tom fingiu ignorância, mas quando Spandan partiu, aí ele confiou as plantas aos seus aprendizes Iceberg e Cut Flan, e elas foram queimadas, mas certamente ainda existem na memória do Frank. Bom, acho que fica mais claro agora saber que o Rox queria 2 frutas, possivelmente para anular os poderes de Imbu-sama, e também Pluton, tudo para lutar contra o governo mundial e destruir a Red Line. O mais legal é que agora sabemos a localização dos carpinteiros gigantes também, porque eles aparecem no capítulo 660, antes da gente saber quem eles eram. Durante os eventos de Punk Hazard, testemunhamos uma sala misteriosa com gigantes congelados vestidos como prisioneiros. Surpreendentemente, este é um dos raríssimos momentos em One Piece que não recebeu nenhum tipo de retorno ou continuação, ou mesmo um despejo de informação. E por conta disso, e dos testes de gigantificação que já ocorriam nesta ilha, muita gente deixou passar despercebido que ali congelado não eram falhas como os Numbers, mas sim os mesmos gigantes que surgem como silhuetas durante a conversa de Jaru e Harold. Por que Rox sabe sobre a lenda de Galeila, você se pergunta? O Harold mesmo considerava uma lenda, então o incidente provavelmente ocorreu algumas centenas de anos antes dele próprio nascer. Muito possivelmente oriundo do século perdido ou pouco após isso, vista a longevidade dos gigantes. Então apenas um seleto grupo de pessoas sabe sobre esse mito. Bom, agora sabemos que Rox Dizzyback é na verdade Dave Dizzyback, um membro do clã Dave, um inimigo antigo de Imbu. Se a lenda da Galeila foi passada adiante por gerações dos membros do clã Dave, isso explica por que Rox sabe sobre a Galeila. Gigantes e Dave não necessariamente foram aliados, já que o Dizzyback também sabia sobre Imbu. Para mim, parece que o clã Dave, ao contrário dos outros foram passando informações sobre o século perdido em geral, e eles nunca foram de fato cascas vazias, como Imbu afirma sobre os outros Eu gosto de pensar que as armas ancestrais venham da primeira era do mundo, inclusive, o primeiro mundo que caiu por ambição humana quando tocaram o Sol Proibido, porque possivelmente esse primeiro mundo ele era muito avançado tecnologicamente, visto aquela máquina de Elbaf que data de 3.000 anos e lembra até a cabeça de um robô. Além disso, aposto que os projetos de todas essas naves gigantes foram originalmente projetados e preservados pelos Birkans, sim, o povo da Lua, que provavelmente viveu no topo de Elbaf. E é por isso que o Enel tem a arca Maxim, uma arca que, bom, voa e é muito similar à mesma arca que vemos no mural Harley disparando um raio em direção à árvore Adam. Os Reis do Mar, na Ilha dos Homens Peixes, mencionaram precisar da ajuda de um certo grupo de pessoas para consertar essa arca gigante. Não tenho certeza se os gigantes da Galeila podem ser libertos para fazer isso agora, porque para mim parece que o arco de Order 7 lançou as bases para uma Galeila moderna que pode acabar ajudando a construir Pluton, e visto que o Frank tem essa informação. A teoria mais famosa sobre a queima das plantas é o Frank vai usar isso no Sunny, mas talvez o Sunny seja pequenininho demais. Ele pode colocar alguma coisa ali que aumente o poder? Pode, mas vale muito mais a pena você pegar a Noah, que é um navio colossal, né? Elbaf me faz pensar que alguns gigantes também podem aparecer para auxiliar a Galeila, e será uma nova era. Assim como um grupo de indivíduos piratas e da marinha que vem ganhando destaque mundial ao longo dos anos de One Piece, por conta desse tema importante que é a passagem de bastão para a próxima geração, pode ser que a Galeila atual seja responsável por reviver outra Pluton. E temos tudo o que precisamos
para ver isso acontecer. Vale destacar uma possibilidade muito real aqui também, algo que sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha, que é essa cena aqui sobre os jogadores finais em busca do One Piece. Temos os 4 Yonkous na luta, o que faz total sentido, mas a parte curiosa é a cena de baixo, onde Oda mostra opostos de ideais. Sabo se opondo a Akainu e sua justiça absoluta falha, Dragon se opondo a Garlin e os dragões celestiais, Kobe se opondo a Imu como sendo aquele que mantém o mundo em torpor e o outro que é o alicerce de uma nova era mais justa. Por fim, o mais estranho desse quadro, na minha opinião, a silhueta, possivelmente o homem marcado pelas chamas e Kuzan. Por que diabos o Aokiji estaria aqui? Tudo bem que temos lendas do homem marcado ter conexões com o governo mundial e o próprio Aokiji também tem, mas eu ainda acho que é estranho ter o Aokiji nessa cena. Ainda não sabemos o seu plano. Ele é da SWORD? Ele está por conta própria? Ele quer vingança? Ele realmente virou um vilão? Muitas opções. Eu acho que ele vai acabar no lado dos mocinhos no final de tudo. Não acho que o Aokiji é mal. Só que notem que tem um mistério por trás disso também, que é uma trama de Punk Hazard que não levou a lugar nenhum. A trama do Aokiji chegando lá. Ele aparece para exibir seu físico pós-time skip, salvar o Smoker de ser fatiado e tudo bem, mas nunca nos dizem realmente o que ele estava fazendo em Punk Hazard. A melhor explicação que conseguiram dar é: ele estava em uma missão para fazer algo para o Barba Negra. E por falar nisso, essa é outra coisa que ainda precisamos descobrir, né? Kuzan, sua verdadeira motivação para se aliar ao Barba Negra. Algo que parece tão importante a parte que ele aparece ao lado do Tite como um dos jogadores cruciais aí na corrida pelo tesouro One Piece. Mas sabendo o que sabemos, abre a possibilidade interessante. Barba Negra sabe sobre a Galeila. Rox parecia bastante confiante não só em suas chances de encontrar os Galeila vivos, mas também de que eles ainda teriam força suficiente para ajudá-lo. E isso só seria possível se eles tivessem sido preservados de alguma forma. E bom, não vimos que as pessoas sobrevivem a serem completamente congeladas nesse mundo? O próprio Aokiji fez isso, usou um golpe chamado Cápsula do Tempo de Gelo contra o sal que o manteve vivo. Muita gente, e eu me incluo nessa, teoriza que Punk Hazard, a ilha, foi a primeira demonstração do despertar de uma Akuma no Mi do tipo Logia na série por conta da mudança eterna de ambiente. Então talvez o gelo que preserva perfeitamente aqueles gigantes pode ser de um despertar de uma Akuma no Mi do gelo, ó, do passado muito remoto. E o Aokiji talvez estivesse lutando contra o Akainu ali, não apenas pelo cargo de almirante de frota. Quem sabe ele estava protegendo os gigantes contra o magma que derrete tudo. Bom, fica aí o questionamento sobre os planos de Aokiji, mas eu acho que ele vai acabar se interligando à trama da Galeila. O fato é que as armas ancestrais são necessárias no fim do jogo. Pluton pode cair nas mãos erradas do Tite, o que eu gosto, porque adiciona muito mais perigo para ele, né? Mas também tem o bug aí, como o Coringa não dá para descartar. Os gigantes devem voltar para construir a contramedida contra isso, a segunda Pluton, arrumar Noa, que até pode ser convertida em uma Pluton 2.0. E eles também podem construir mais navios para salvar o mundo da inundação iminente da fúria de Imu-sama. Afinal, vai ser preciso navegar no mar revolto, atravessar a forte tempestade para finalmente ver o sol brilhar. E então perceber que o Deus libertador é quem guiou nosso coração para um porto seguro. Olha, muito legal essas informações da Galeila conectadas ao Rox. Eu nunca esperaria isso, nunca acharia que tivesse mais conexão. Tinha esquecido completamente desses gigantes de Punk Hazard e eles são importantes. A questão é, eles voltam, talvez sendo descongelados, ou vamos ter a nova geração da Galeila sendo utilizada? Por que não as duas facções? Barba Negra pega os gigantes e usa para o seu plano, assim como o Rox queria, e temos Water 7, que lembrem, ia ser transformada em um navio, pode já estar navegando em direção ao novo mundo, aí uma cidade inteira, e pode ajudar os gigantes e o mundo na construção de mais navios para proteger eles da inundação iminente. É isso, espero que vocês tenham gostado. Conseguiu fazer alguma teoria? Põe aqui nos comentários e me digam o que acham sobre os gigantes da Galeila. E se gostou, deixa um like para me saber, tá bom? Até a próxima, valeu por assistir, fui!